Boa noite a você que está nos acompanhando nesta noite, que nós vamos fazer a formação da Pastoral Subregional de Campinas, da Diocese que compõe as dioceses de Amparo, Bragança Paulista, Arquidiocese de Campinas, Diocese de Limeira, Piracicaba e São Carlos. Esta noite nós vamos falar sobre a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor da família. Esse nosso encontro vai ter a participação do palestrante nosso, do Padre Luiz Alberto Eleutes, diretamente de Roma. Ou seja, para nós aqui ainda é segunda-feira, mas para ele lá já é terça-feira. Então, que ele possa ter um bom direcionamento para nós nesta formação, nesta noite. É com muita alegria que nós o recebemos, o Padre Luiz Alberto. Ele é mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também Moral e Teologia, Teologia da Moral, também formado em Roma e está fazendo doutorando em Teologia Moral. Então, que ele seja bem-vindo nesta noite, que nós possamos pedir a iluminação do Espírito Santo para que todos sejam iluminados, principalmente o nosso palestrante, para que a gente possa crescer um pouco mais no nosso dia a dia, nesse tema tão importante para nós, a alegria do amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Padre Luiz Alberto, é com o senhor. Mais um minutinho só. Mais um minuto, a gente já entra. Aguarda um minutinho, por favor. Tem alguns contratempos que o Padre Luiz Alberto está em Roma, diretamente de Roma, fazendo essa formação conosco. Então, já ele já entra e nós vamos iniciar. Boa noite. É com o senhor agora. Então, quero desejar uma boa noite ao Diácono Luiz, também ao Lúcio e todos que nos acompanham aqui pela rede social, por esse canal, por esse meio de comunicação. Nós estamos comemorando o 5º aniversário do escrito do Papa Francisco, que é fruto de 2 sínodos. No ano de 2014, 2015, então toda a igreja reflete sobre essa questão da família, da realidade da família. E nós vamos dividir, então, como metodologia, esse documento, Amoris Laetitia, nesse 5º aniversário, justamente para resgatar o valor desse escrito do Papa Francisco no seu pontificado e também para a nossa fé, para a nossa caminhada pastoral. Qual que é o objetivo, então, desse escrito, ou de retomar, depois de 5 anos, a Amoris Laetitia? É justamente o pano de fundo, é justamente criar uma nova cultura pastoral capaz de acolher as pessoas que se sentem ou que são excluídas dentro da igreja por alguma situação que é particular. Então, se dá conta de que algumas regras levadas ao pé da letra não são suficientes para atender toda a realidade. Antes da igreja se tornar uma agência,
uma alfândega para dizer quem entra ou quem sai, a igreja se torna lugar de misericórdia, de acolhida e de construção do reino de Deus. Por isso, a nossa metodologia aqui serão 3 encontros, 3 noites, sempre às 8 horas da noite. E hoje nós vamos fazer a primeira parte. Essa primeira parte é o contemplar, amanhã é o discernir e quarta-feira o propor, as atitudes, as questões práticas. E para isso nós vamos então fazer uma apresentação de slides que pode ajudar para ficar mais didático, para a gente poder participar melhor e ver como isso se desenvolve. Então, hoje nós vamos tratar do contemplar a realidade da família e o título dessa exortação pós-sinodal é justamente a alegria do amor. A mesma alegria que as famílias devem ter na construção do reino de Deus e na vivência do evangelho dentro da sua relação. Por isso nós vamos para os próximo slide, onde temos alguns dados importantes. O ponto de partida é a relação entre a Evangelii Gaudium, a primeira encíclica do Papa, que trata das questões pastorais, também a relação com a Laudato Si, o cuidado da casa comum, e, por último, a Fratelli Tutti, inaugurada o ano passado. Por isso, fazer essa relação e essa continuidade dentro do pontificado do Francisco, a partir da ótica da família, é muito importante para essa nova cultura pastoral que desenvolve a misericórdia. E o que nos ajuda a meditar e a refletir isso? Amoris Laetitia, na época que foi lançada, em 2016, no dia 19 de março, fruto de 2 sínodos, um em 2014 e outro em 2015, é justamente para que a igreja seja uma facilitadora. E cada cristão, como filho e filha de Deus, também seja uma facilitadora ou um facilitador da graça divina. E não simplesmente rotular ou aplicar regras prontas, que são importantes, sim, as leis são importantes, mas precisam ser reelaboradas, precisam ser assumidas e também transbordadas com o amor. Por isso a alegria que vem do amor, não de outra coisa, mas uma alegria que vem daquilo que é o motor da família, o motor do casal, o motor do cristão, que é o amor, que é o próprio Deus. Por isso, então, quando Amoris Laetitia foi escrita lá em 2016, no seu lançamento, todo mundo começou a ler Amoris Laetitia pelo capítulo 8, são 9 capítulos. E foram logo tentando resolver todas as questões, as problemáticas, sem antes ler os outros capítulos. Então, a questão central, não só por uma questão geográfica, mas a questão central de todos esses 9 capítulos é o capítulo 4 e o capítulo 5, que falam sobre esse amor de Deus por todos. O amor que se tem a vivência na família. E assim, favorece uma consciência na busca de soluções. A formação, o cultivo de uma consciência na busca de soluções que, de acordo com cada época, com cada situação, com cada cultura no mundo, tem uma demanda diferente daquela que foi pensada em algumas épocas da doutrina da Igreja sobre as questões da família. Outra questão é o diálogo. O diálogo trata de realidades diferentes. Então, o Papa Francisco traz em Amoris Laetitia a questão de que, diante da consciência do outro, da realidade do outro, se utiliza também aquela frase de Moisés: desamarrem as sandálias, porque esse terreno é terra santa. Diante da dificuldade, da fragilidade do outro, nós precisamos ter cuidado, precisamos agir com prudência, escutar com paciência
e falar com humildade. E aí, o documento, fisicamente, são 272 páginas, mais ou menos, e em seus 325 parágrafos. E é isso que a gente vai ver nesses 3 encontros. Próximo slide, por favor. Então, hoje nós vamos ver nesse nosso encontro os 3 primeiros capítulos, que são como uma descrição, com uma intenção, um contemplar da realidade da família. Nós somos todos filhos e filhas de Deus, todos estamos no processo de crescimento. Então, a misericórdia de Deus é para todos, não é só para algum. Esse documento, a apresentação que nós vamos fazer nesses 3 dias, é importante como chave de leitura, mas não substitui a leitura do documento na íntegra. Ele é muito importante. Então, o matrimônio que os casais vivem com o amor, com a alegria do amor, mesmo diante das dificuldades, das tristezas, é também uma aliança que todo cristão vive como filho e filha de Deus. Assim, o Papa Francisco parte, à luz da palavra de Deus, na busca de descrever essa família. Diferente de outras oportunidades, o Papa Francisco parte do Salmo 127, que é uma família concreta, de um pai que trabalha, de uma mãe que trabalha, dos filhos que são a alegria da casa, das dificuldades que vão surgindo durante o dia e que são apresentadas a Deus. E, por outro lado, Deus que cuida da família. E aí, família aqui em Amores Letícia não é um conceito homogêneo, não é só um jeito de ser família. Aquele que a gente conhece, o comum que a gente está mais acostumado, ou que às vezes pode vir por primeiro, que é pai, mãe e filhos. Não. Família pode ser mãe com os filhos, pode ser os avós com os netos, pode ser uma família de irmãos, pode ser uma família homossexual, por que não? Então, todas as famílias, nas suas mais diversas fragilidades, são objeto e, ao mesmo tempo, e principalmente, sujeito dessa misericórdia da igreja, dessa misericórdia de Deus. Quando eu digo misericórdia da igreja, porque a igreja está a serviço do projeto de Deus. Por isso, nada mais justo do que ser misericordioso. E aí a palavra de Deus é companheira dessa nossa jornada, dessa nossa viagem. Porque todos nós somos chamados a contribuir com esse artesanato, que é a família. Começa a 6 mãos. As 2 mãos de Deus, as mãos de quem participa. E aí, sempre numa dinâmica relacional. É sempre na relação com Deus, com o próximo, com o outro, que se dá essa família. Seja de irmãos, seja de pai e mãe, filhos ou de marido e mulher. E não existe uma família perfeita. É preciso assumir esse crescimento. Daí que quando se casa, quando acontece a celebração do sacramento do matrimônio, não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. É ali onde tudo começa, onde a semeadura começa. Por isso, vamos para o próximo slide. E aí, nós temos a relação esponsal, também tratada lá em Efésios capítulo 5, mas tirada desse Salmo 127, já no Antigo Testamento, que Deus cria homem e mulher, cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós somos não uma cópia de Deus, mas somos imagem e semelhança de Deus na nossa capacidade de amar, de se questionar, de se perguntar, na capacidade de encontrar soluções para as mais diversas realidades que aparecem. E aí o casal tem esse motor, isso que motiva, essa mística que vem da alegria do amor. A mesma alegria de nós que estamos aqui reunidos para conversar sobre esse escrito do Papa Francisco, que pode nos ajudar a viver a nossa fé, seja pessoalmente, seja na família, seja na comunidade, na pastoral e também na nossa vivência como humanos na sociedade. A busca pelo semelhante é um movimento contrário àquela tendência que nós temos na cultura da indiferença, que às vezes as pessoas se sentem solitárias,
mesmo dentro das multidões, mesmo em ambientes urbanos, com milhares, com centenas de milhares de pessoas. E aí, esse movimento contrário de buscar a relação, conservando a diferença, nós temos que todos sejam uma união, não apenas sacramental do matrimônio, mas uma união de fé. Também uma união genética, quando o casal tem filhos. Ou também uma união espiritual, quando comungam do mesmo objetivo, do objetivo comum. E aí nós vamos para o próximo slide. Quando fala dos rebentos de alegria, que são os filhos, são os frutos do matrimônio, nós temos uma alegria que traz uma vitalidade para essa dinâmica relacional. Se nós formos usar de uma analogia, a família é uma casa e os alicerces dessa casa são as pedras vivas, que são mantidas por algo, pelo amor, pela fé, pela esperança. E as pedras vivas é o casal, é o pai, é a mãe, são os genitores, são aqueles que assumem um compromisso de crescerem juntos, de fazerem esse caminho. Por isso, a família é tida como uma igreja doméstica, como um micro da igreja doméstica que assume o macro da vida na sociedade. E aí essa ligação onde o Papa faz em Fratelli Tutti, onde todos nós somos irmãos uns dos outros e construímos uma amizade social, uma fraternidade política elevada a patamares maiores, a nível global. E aí nós temos uma missão educativa e também catequética da família. Nós vamos ver depois lá no terceiro dia, na quarta-feira, a questão da educação dos filhos, que parte de um princípio de que os filhos não são propriedade dos pais, mas são dons de Deus sobre o cuidado dos pais, sobre a responsabilidade dos pais, em que ambos, Deus e o ser humano, cooperam entre si para cuidar dessa nova vida. E aí nós vamos para o próximo slide. Diante da graça de Deus, diante da nossa realidade, nós sabemos que, como nós vimos no Evangelho de ontem, nós temos várias tempestades na nossa realidade que também acometem a família. E aí deixam marcas de sofrimento, marcas de sangue, chegando ao ponto de dividir a realidade da família em duas partes. Aquelas famílias que são perfeitas, muito bem, obrigado, e aquelas famílias que são imperfeitas, que é um termo pesado, duro, que sofre preconceito. Não é só isso. Não podemos dividir essa realidade apenas nessa polarização entre as cores branco ou preto, direita, esquerda, em cima ou abaixo, fora, dentro, pode, não pode, é permitido, não é permitido. Esses binômios não são suficientes para agir com misericórdia ou para facilitar a graça de Deus na construção do reino a partir da família, ou de uma família universal. E aí nós temos várias crises na família, que são identificadas também na Bíblia. Quando vocês puderem terem contato com esse no parágrafo 20, lá de Amoris Laetitia, é possível perceber que desde o início, com Adão e Eva, já tem problemas na família. Depois com Caim e Abel, com a fraternidade, tem o drama de Abraão e Sara, que não conseguem ter filhos, não conseguem herdeiros, ou que precisam migrar da sua terra, fazendo a vontade de Deus, e assim, ou os dramas de Tobias, que precisa curar o seu pai, e que também consegue sua esposa, ou no Novo Testamento ainda, Maria e José, a sogra de Pedro, a mãe com os filhos, Jesus
como filho de Deus, como irmão de todos nós, e aí sim vários dramas familiares que são apresentados também por esse documento logo nos primeiros capítulos. O próximo slide, por favor. Também o Salmo 127, o Papa faz questão de abordar esse assunto, que a família é fruto do seu trabalho, de um trabalho manual, daqueles que participam da família, mas também da relação do trabalho pastoral da igreja, do trabalho social, dos companheiros de trabalho durante a semana, no ambiente do trabalho, que ajudam a formar a família. E assim, podemos dizer que essa família é família de famílias. A sociedade é uma família de famílias. E aí é a mesma sociedade que sustenta a família e a família que sustenta a sociedade. Quando essa relação é rompida, surgem vários outros problemas graves, como a falta de cuidado com a vida, a falta, as guerras, as faltas de políticas que cuidam das pessoas. E aí nós temos o pecado que atinge em todos os pontos, o pecado como pecado estrutural, o pecado social, o pecado pessoal e até mesmo o pecado ecológico. Próximo slide, por favor. Por outro lado, se nós temos um ponto que é inicial, que é a indiferença, que são as dificuldades, também a fragilidade para ser acompanhada e ser superada, nós temos, por outro lado, a ternura, a força da ternura do abraço, que é a expressão dessa relação, do amor, que é dom de si aos outros. Uma ternura que expressa a misericórdia, o perdão, o convidar a fazer parte, a trazer para o meio, como os discípulos de Emaús, que caminham com Jesus, ou até mesmo com aquela samaritana que Jesus acolhe, ou até mesmo com aquela mulher com a fama de adúltera. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí lembra que todos nós precisamos dessa misericórdia de Deus. E Deus confia nas mãos do pai, da mãe, também dos filhos, essa misericórdia, esse perdão, essa possibilidade de facilitar a graça, o amor de Deus, como aconteceu na família de Nazaré. Pensem só que José tinha um abacaxi para descascar, tinha uma batata assando e precisou tomar uma decisão, precisou usar do discernimento, que é o fio condutor de todos os 9 capítulos de Amores Letícia. Então, a família de Nazaré, que nós vamos ver depois lá no segundo e no terceiro momento, que é amanhã e quarta, nós vamos ver esse discernimento, também na parte do discernir e das propostas pastorais. Próximo. Aí nós vamos para o capítulo 2. Depois de ver à luz da palavra de Deus a família, de contemplar a família à luz da palavra de Deus, nós agora vamos para a palavra de Deus na realidade. E aí, depois que nós meditamos a palavra, nós vemos a família na realidade de hoje, que é um contexto muito rápido, cheio de mudanças, em que as famílias estão no meio dessa época de mudanças. E aí nós temos uma fotografia com vários desafios que eu trago resumido para vocês, que aparecem nesse capítulo 2, como os fenômenos migratórios. Ontem que nós celebramos o dia do migrante, o dia do refugiado, também a ideologia de gênero, que é muito bom tocar no assunto, uma ideologia de gênero que respeita as diferenças, mas que não tenta impor nada a ninguém. Uma cultura do provisório que deve ter uma reação nossa de que as coisas têm valor em si mesmas, não mudam
com o calor das emoções, ou com a nossa vontade, ou com os nossos desejos. Também a mentalidade antinatalista, a falta de cuidado, de defesa com a vida. Depois, o impacto da biotecnologia no campo da procriação. E aí nós falamos de bioética, de uma ética que acompanha a vida em todo o processo de vida, não só no início, com a fecundação, ou também voltamos. E assim, nós temos essa falta que acontece justamente por uma falta de amor ou das consequências do amor, que é a falta de casa para muitos, a falta de trabalho para tantos, que se torna um desafio, que o Papa Francisco chama dos 3 T's: trabalho, teto e terra. E outro desafio também com os meios da internet é a questão da pornografia, do abuso de menores, a atenção à pessoa com deficiência, o respeito e o cuidado com os idosos que têm uma experiência de vida para passar a todos, principalmente os mais jovens, que isso é muito importante, essa troca. Os mais jovens que passam conhecimento das novas gerações, mas também aqueles que têm mais anos de juventude, que ajudam os mais jovens a superar as suas crises de juventude. E outro ponto que não pode ser deixado de lado é a violência contra as mulheres. Violência de todo tipo, física, psicológica, no trabalho, tantas formas de violência que atingem as mulheres. Próximo, por favor. E o que significa, então, o cuidado pelas famílias? Aqui eu trago para vocês um resumo. A família é um lugar específico, lugar onde o amor acontece em todas as fases da vida. Antes da concepção, durante e depois, na maturação da vida. Por isso, dentro da família, acontece ou se dá um transcender-se, um dar frutos. Acontece a geração da vida em todos os sentidos. A geração de filhos, mas também a geração de vida digna para esses filhos, para os pais, para os irmãos. E aí a humanidade, dentro da casa comum, como nós vemos na Laudato Si, é lugar onde a vida se desenvolve, onde a fecundidade acontece e também a formação de pessoas maduras. Quando nós nos colocamos para meditar Amores Letícia hoje, aqui, nessa segunda-feira, nós nos colocamos para que aconteça um processo de formação de pessoas maduras. A família é lugar onde se formam pessoas maduras, onde se forma um homem, uma mulher, onde se forma um filho, uma filha, com capacidade de responder ao Espírito Santo diante de tudo aquilo que demanda a formação da consciência. Próximo, por favor. E aí, esses desafios que aparecem às famílias dentro da nossa realidade também pedem uma mudança na visão de família e também uma mudança de cultura. No lugar de uma família, de entender a família como algo perfeito, nós entendemos e compreendemos a família como algo que deve ser sempre um serviço artesanal, um trabalho artesanal, onde todos colaboram. E aí, onde se tem uma cultura do descarte, uma cultura da indiferença, nós temos uma participação da misericórdia,
da compaixão, do se colocar no lugar do outro. Sempre como motor primeiro, o amor, que é o próprio Deus. Se na nossa cultura da indiferença, numa cultura líquida, nós temos esse individualismo exagerado, tudo que é customizado, como capinha de celular, cada um tem a sua. Imagina só tudo isso aplicado ou golpeando a família. E aí os membros da família correm o risco de se tornar ilhas, quando na verdade devem se relacionar. Um deve acrescentar na família, na vida do outro, com a sua identidade. A beleza da família, que é igual à beleza da Trindade, é que numa mesma unidade se conserva a identidade de cada pessoa. A mãe continua a mãe, o pai continua o pai e os irmãos continuam irmãos. Os filhos continuam filhos e filhas. Assim, também nessa cultura da indiferença, nesse relativismo, nós temos a questão da impaciência, da agressividade, de uma visão negativa do matrimônio, onde as pessoas acham que casar dá gastos, então precisa de uma ótima programação familiar, o que não é mentira, mas que isso acontece com o passar do tempo e não precisa esperar as coisas ser perfeitas para se começar uma família, mas a perfeição se alcança ao longo do tempo. Isso não me deixa mentir, as pessoas que já comemoraram vários anos de bodas. E aí, o ritmo de vida acelerado gera estresse, que também atinge a família. E aí nós temos vários outros desafios, como a organização social do trabalho, a correria do trabalho, que se trabalha em horários alternados, a hora extra, tantas situações que envolvem o trabalho. A padronização do comportamento também atinge a família e dificulta as relações, porque quando eu me relaciono com o diferente, eu enriqueço e me enriqueço. Mas quando tem uma padronização do comportamento, as pessoas fazem força para não ser elas mesmas e não há um enriquecimento. Há, sim, uma reunião de iguais. E aí acontece um fenômeno que é o viver sem coabitar. É o estar junto sem ser responsável um pelo outro. Próximo, por favor. E aí, esse Salmo 127 é justamente algo que vem como reação de um casal que tem como motor, de uma família que tem como motor o amor, que supera a crise dos vínculos, que reforça os vínculos que levaram as pessoas a assumirem esse matrimônio a serviço da própria família, mas assumir a serviço da família da igreja, assumir a serviço da família da humanidade, da casa comum, da fraternidade universal, da amizade social. E aí o amor, o matrimônio, não é um impedimento da felicidade, mas é lugar de realização da pessoa. É isso que a gente precisa trabalhar na pastoral, não só na pastoral da família, mas em todas as pastorais dentro da igreja. A família na casa como igreja doméstica, a família na comunidade enquanto igreja reunida para as celebrações, a família enquanto humanidade é lugar de realização para cada pessoa. E não lugar de exclusão, e não lugar de dizer isso é proibido, isso pode, isso não pode. É lugar de formação de consciência. E aí nós temos o grande cuidado de formar a consciência para esse matrimônio, que é lugar de maturação da pessoa. Maturação de um casal, maturação de irmãos, maturação da fraternidade entre nós. E aí crescemos no amor. Crescer no amor significa não apenas se preocupar com a procriação, mas com a realização da pessoa, com os elementos unitivos daquela família, que une pai e mãe,
mas também marido e esposa, mas também pai, mãe e filhos, numa fraternidade. E aí, uma das grandes novidades de Amores Letícia é essa formação da consciência, que nós vamos ver amanhã no processo de discernimento, o que isso significa. O que significa formar a consciência em vez de substituí-la. Então, isso são cenas do próximo capítulo, do capítulo de amanhã. Próximo, por favor. Nós temos nesse fenômeno que é o secularismo, que é justamente quando se deixa o sagrado de lado ou se desgasta o valor do sagrado na família, acontece justamente um movimento contrário ou uma reação que Amores Letícia propõe, que é o alargamento da família. Uma família que transborda de si, que alcança os vizinhos, que alcança a sociedade, o ambiente de trabalho, a comunidade que se participa, a sociedade em que se está. E aí, esse alargamento da família é justamente esse amor que vai contagiando, que vai mudando a realidade, que causa uma transformação social. Porque a nossa fé exige o princípio do amor, da caridade, da solidariedade, que tem consequências e frutos dentro da casa, entre quatro paredes, mas também que atinge, reflete e causa mudanças significativas para fora daquele núcleo familiar, daquela família, que atinge as outras realidades. Atinge a política, atinge a economia, atinge as ciências. E aí nós temos a gestão de conflitos, que muitas vezes não são bem administrados, porque falta uma base familiar. A superação das dificuldades, porque falta o sentimento de fraternidade, de amizade social. Quando nas questões de políticas internacionais, ou até mesmo na política intergeracional, falta o respeito à família enquanto humanidade, a pensar nas próximas gerações, que são os filhos dos meus filhos, os netos. E aí se assume um projeto comum, que eu dou a minha contribuição aqui agora, numa moral assimétrica, porque eu sou capaz de agir fazendo bem com aquele que não tem a possibilidade de me devolver nada em troca, eu nem conheço, e aí assume-se esse projeto comum. E o afeto é justamente algo muito importante para a gente gestir ou administrar a família diante das crises. Então, diante da cultura do provisório, nós temos o amor e a doação. Próximo slide, por favor. Outro mal que está no meio de nós é a cultura do descartável. A cultura do descartável é justamente não tratar o outro com uma visão utilitarista, o que o outro pode me dar em troca. E aí, se o outro não é capaz, não é suficiente de me dar nada em troca, se o outro não me é útil, eu não preciso, eu posso colocá-lo de lado. E aí, a pastoral familiar, por primeira, mas também todas as outras pastorais, tem por missão, dentro dessa realidade difícil, entusiasmar para o matrimônio, entusiasmar para essa maturação da pessoa a partir da vida familiar. O humano deixa, então, de ser reconhecido como objeto, avança-se nessa visão, e aí o ser humano se torna sujeito, não mais objeto daquilo que o ser humano pode fazer acontecer, mas sim como o ser humano pode contribuir para o bem da sociedade, para o bem da casa,
para o bem da igreja. A questão da natalidade. Quando se pensa no outro, se pensa na responsabilidade com a vida, nas questões da sensibilidade. E aí o matrimônio aparece como um lugar oportuno para abrir a mente, para aguçar a sensibilidade das pessoas, para que elas não sejam indiferentes, mas que respeitem as diferenças e possa haver, então, uma unidade na pluralidade, para que também combata essa solidão, a falta de Deus, e não abandone a criança, o jovem, o adulto, aquele que passa por dificuldades, aquele que tem uma condição especial, que precisa ser acolhido na sua fragilidade, precisa ser acompanhado, e também os idosos. Por outro lado, temos a conclusão desse slide, que é a partir desse dito popular: quem casa, quer casa. E aí, cada núcleo familiar precisa ter o seu espaço para desenvolver nesse pequeno núcleo as qualidades e as possibilidades de maturação, também para interagir com o macro, com a sociedade, com a comunidade. Próximo slide, por favor. Os filhos. Os filhos são desafios para a família, seja para a família nuclear da casa, família comunitária pastoral das pastorais, da igreja, da paróquia, mas também da família humana. E aí a Amores Letícia traz o exemplo dos meninos e meninas de rua, das crianças abandonadas, das crianças que sofrem com tantas dificuldades e que são as primeiras a colherem as consequências dos danos ou dos dramas que acontecem dentro da família. Por exemplo, quando acontece a separação dos pais, as crianças sofrem de maneira direta com essa separação. Não cabe a nós julgar se deve ou não haver a separação. É claro que a gente é a favor de que não haja, mas em alguns casos, para o bem das crianças, para o bem dos pais, é preciso que isso aconteça. Aí também tem a separação com relação à sua cultura, com a sua terra, com a sua pátria, que é a questão da migração, que desestabiliza tantas famílias hoje. No nosso contexto, é o contexto da história da humanidade, onde se tem o maior número de imigrantes que, por questões sociais, deixam as suas terras, deixam as suas casas, o seu país, a sua cultura e vai para outro lugar para fugir da violência, para fugir de uma situação que ofende a dignidade da pessoa. Outra situação que acontece dentro das famílias e que deve ser tratada com todo o carinho do mundo é a questão da deficiência. Da deficiência como acidente ou da deficiência como condição de vida, que é justamente uma fidelidade ao dom da vida que Deus dá. A deficiência é melhor acolhida quando nós nos colocamos no lugar daqueles que também são imperfeitos. A perfeição não existe. Deus não é perfeito, Deus é Deus. Deus é onipotente, onipresente em seu amor. É o amor no serviço, na doação. E aí a ressurreição é a grande prova disso. É um Deus que permite-se a morte, se auto-restringe diante da morte para dar a vida a todos, para superar essa que é a maior de todas as deficiências. E aí se torna uma oportunidade para crescer no amor. Outra situação do desafio da família, que esse segundo capítulo traz, é a questão dos idosos, que não devem ser abandonados, mas que devem ser acolhidos com a sua fragilidade também dentro da família. Próximo, por favor.
E aí a família é o lugar onde se leva a misericórdia de Deus. O evangelho não pode ser transformado em pedra para ser atirado contra os outros. O evangelho é, sim, esse amor encarnado no meio de nós, que deve ser utilizado justamente para dar vida. Nós, repito, somos facilitadores da graça de Deus e não dificultadores ah, daquilo que o outro tem de pior. Nós somos pessoas que ajudam o outro na conversão para a nossa própria conversão. Todos nós precisamos e estamos num processo. Próximo, por favor. E aí, outros desafios que acontecem no matrimônio é a toxicodependência, seja do álcool, seja de tantas substâncias que atrapalham a convivência na vida familiar, que deixam marcas graves. A função social da família, porque dentro da família, nós vamos ver depois com a educação dos filhos, que é na quarta-feira, a família tem uma função social muito importante no desenvolvimento, inclusive, da cultura, no desenvolvimento integral da pessoa humana, no respeito à dignidade, porque é dentro dessa família micro, dessa sociedade micro, em que a pessoa aprende a dar respostas para o dia a dia, que depois ela já sabe os caminhos ou os gatilhos para responder na sociedade. Outro desafio importante que nós precisamos superar é a violência contra a mulher, que nesse tempo de pandemia cresce absurdamente. Nós não podemos passar por essa pandemia e voltar como era antes. Esse é um dos pontos que precisam ser superados nesse momento. E no ano de São José, que o Papa chama, nesse ano de 2021, entre as virtudes, das 7 virtudes que o Papa propõe, é a ausência dos pais, que deve ser combatida ou reagida com a presença dos pais, com a figura paterna. A figura paterna é importante para os filhos, para a esposa, para a sociedade. O pai não pode se ausentar de forma alguma, não pode se ausentar fisicamente, na questão da partilha do conhecimento, da passagem das experiências de vida, na afetividade e também no campo espiritual. E aí os pais entram como os primeiros catequistas. O pai, o homem, ou aquele que faz a paternidade, é aquele que dá o pontapé na catequese, porque depois tem ligação com a figura de Deus Pai. Lembrando que Deus não é só pai, Deus também é mãe, é pai e mãe, porque gera, sente como mãe, Deus trabalha e cria como pai. Próximo slide, por favor. Quando nós tratamos da ideologia de gênero, nós percebemos que é importante deixar claro que a identidade de cada pessoa deve ser respeitada. Mas isso tudo não pode ser combatido apenas como uma ideologia que nivela todas as diferenças, como na Torre de Babel. Na Torre de Babel a questão era econômica, política, mas hoje nós temos algumas tendências que tentam, na questão da afetividade, nivelar tudo e assim causam danos à pessoa, não respeitam a dignidade, não acolhem as diferenças e não respeitam aquilo que é próprio do ser humano, que é dom de Deus. Por isso deve sim se falar da diversidade biológica, mas também respeitar o processo e o lugar que cada um está nesse processo. A identidade determinada que se desenvolve também na questão do caminhar das pessoas, seja dentro da família, do núcleo familiar dentro de casa, ou das famílias nas comunidades. Devemos respeitar e aceitar esse processo, cultivando as pessoas, como elas se entendem, como elas se veem, nesse processo de maturidade.
e não colocar no outro cargas ideológicas que eu trago ou que uma cultura força com que o outro seja. Próximo slide, por favor. E aí, depois de todo esse percurso do segundo capítulo, nós temos algo agora, uma voz do magistério sobre a família. Por isso, o terceiro capítulo é um olhar fixo em Jesus, que assume a vocação da família. Ele que nasce numa família de um pai e de uma mãe e que é filho de Deus e ao mesmo tempo um filho humano e que se faz irmão fraterno de todos. E aí Jesus recupera e realiza plenamente o projeto divino de um amor esponsal. Jesus é tido lá em Efésios 5 como o amor de família. Jesus é o esposo onde nós, igreja, onde nós, humanidade, somos a esposa de Cristo. E tantos outros momentos em que Jesus assume e transborda esse sentido de família. Também o terceiro capítulo de Amoris Letícia traz a abordagem da família nos mais diversos documentos específicos, como Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, essa Constituição Pastoral, também em Humanae Vitae e em Familiaris Consortio. Então, são 3 documentos marcantes. Gaudium et Spes, que traz a família como a família da humanidade, como que todos devemos ser irmãos e irmãs, uns dos outros, filhos e filhas de Deus. A Humanae Vitae, que trata a família como um amor unitivo, procriativo, como algo sensível, inclusive às questões do início da vida, da bioética. E a Familiaris Consortio, que traz lá a lei da gradualidade, que também é contemplada agora em Amoris Letícia e é ampliada no seu significado. O sentido do sacramento do matrimônio é retomado diante de Amoris Letícia, não só como o lugar para a procriação, mas também para a realização das pessoas que integram a família. Tem um caráter, então, unitivo, que une as pessoas, mas que une o amor de Deus a essas pessoas. Por isso não tem sentido a gente dizer que Amoris Letícia vem para dizer pode ou não pode, está permitido ou não está permitido. São questões que reduzem o sentido de Amoris Letícia. E aí nós temos aquilo que situações particulares de Amoris Letícia, que também contém as sementes do Verbo, que também tem Jesus Cristo. Um casal de segunda união, uma separação, uma mãe que resolve criar os filhos sozinha, e tantas outras situações que nós convivemos nas nossas comunidades, que também têm a semente do Verbo. Não são e não podem ser excluídas. Por outro lado, já nesse terceiro capítulo, se aponta para a transmissão da vida e a educação dos filhos. Tema esse que vai ser abordado e desenvolvido na quarta-feira, que são referentes ao capítulo 8º e 9º. Por outro lado, a família e a igreja, sempre numa perspectiva do querigma. A família deve ser anunciada a partir do projeto do reino de Deus, com ternura, com misericórdia. Próximo slide, por favor. E aí nós temos Jesus como modelo. Mas que modelo é esse? Você que chegou agora, Jesus é um modelo de família, porque é ele que vai fazer festa nas bodas de Caná. É ele que garante a alegria da família, porque ele está naquela festa junto com Maria. Também é Jesus que é a vida que ressuscita as famílias em momentos de dificuldade, como a morte de um ente querido. Jesus garante a vida eterna para aquele que entra no túmulo, como Lázaro. É Jesus que garante a fraternidade de Marta, Maria e Lázaro, uma família de irmãos. Também Jesus que escuta o pranto dos pais quando veem os seus filhos mortos e ressuscita as crianças.
também com o encontro da samaritana, aquela mulher na beira do poço, que Jesus retoma a beleza do matrimônio. Também com aquela que tem fama de adúltera, Jesus recupera a dignidade da pessoa e também a nossa condição real. Ninguém é perfeito. Todos nós precisamos da misericórdia. Por isso estamos nesse processo de crescimento e maturação. Já no próximo slide, nós temos então aqui alguns documentos que o Papa Francisco faz questão de citar. A Gaudium et Spes, que traz a doação mútua, o enraizamento no próprio Cristo, a Lumen Gentium, que é a luz dos povos, onde Cristo é a luz dos povos e não a igreja, onde Cristo é aquele que edifica a igreja doméstica, a Humanae Vitae é Deus, também é o próprio Cristo que está com os membros da família, também é a vida humana que encontra dentro da igreja, deve ser preservada e cultivada, mas também é a sociedade, que está não como autodefesa da igreja, a igreja não precisa se defender da sociedade, mas a igreja deve dialogar com a sociedade para que a vida seja defendida. Se o objetivo é comum, todos os caminhos que alcançam o mesmo objetivo são válidos, desde que respeitem a dignidade humana. Também na Evangelii Nunciandi, do Paulo VI, nós temos a questão da relação entre família e igreja, de que a igreja é feita de famílias e a família vai bem quando se faz igreja. A Familiaris Consórcio, que trata da vocação à santidade, da caridade conjugal, do acompanhamento e também do discernimento, que depois serão abordados amanhã, no processo do discernimento. E aí, então, a Familiaris Consórcio traz aquilo que é tão importante, que é a lei da gradualidade, o passo possível para o bem, e Deus Caritas Est, que fala do amor, que Deus é amor, e aí trata da relação de Deus e o seu povo, e do povo com o seu Deus. Próximo slide, por favor. Nós temos aí, então, ressaltando que o sacramento do matrimônio tem um caráter unitivo e procriativo. Trata-se de um dom para santificar as pessoas e não somente apenas para santificar as estruturas. A família é o próprio Cristo, é o corpo de Cristo, e são os próprios ministros que estão ali deste corpo. O pai, a mãe, são os mesmos ministros que fazem o sacramento do matrimônio. O sacerdote, o diácono ou o bispo, aqueles que têm o grau da ordem, assistem o sacramento que os ministros realizam. Mas essa cerimônia se estende também para depois. Não porque acontece as bodas, ou que acaba a cerimônia do matrimônio, mas a responsabilidade dos ministros continua e avança com a continuidade da história. Próximo slide, por favor. Também devemos tratar das sementes do verbo em situações imperfeitas. O cuidado pastoral com situações delicadas. Isso porque todos somos filhos e filhas, então tem a questão pessoal. Também a questão dos casais, as dificuldades que cada casal tem e traz. As questões comunitárias que nós vemos nas nossas dioceses, nas paróquias. E aí a questão social, como, por exemplo, agora, essa época de pandemia, de vacinação que nós estamos passando, são situações sociais em que precisamos agir como famílias, na fraternidade. Próximo slide, por favor. A transmissão da vida e a educação dos filhos vai falar também, no terceiro capítulo, da adoção como uma grande oportunidade para aquele amor gratuito. O mesmo amor gratuito que um pai e uma mãe têm
pelo seu filho no início da vida, aqueles que adotam uma criança também têm um amor gratuito que não espera nada em troca. A família aparece como o santuário da vida no magistério, para o magistério. E aí faz sentido falar de uma bioética integral, de uma bioética que acompanha em todas as fases da vida a família. A relação também educativa entre escola e família. São duas frentes que funcionam muito bem quando se relacionam. Os formadores, os professores, coordenadores pedagógicos, junto com os pais, têm um alcance maior. Isso que diz Amoris Laetitia, principalmente nesse terceiro capítulo. E aí, na questão pastoral, da formação das comunidades, nós temos a família e a relação da igreja com família, é que a igreja é feita com várias famílias, é uma família de famílias. É o que aborda lá os parágrafos de 86, 87 e 88. Próximo slide, por favor. Ok. Hoje, então, nós vimos que a família é um processo artesanal, que cada um dá sua contribuição para formar. É apenas o nosso primeiro momento, que depois serão abordados amanhã, desenvolvidos a partir do discernimento amanhã e com propostas comunitárias no terceiro dia, na quarta-feira. Vamos agora para as perguntas. Se você tem perguntas sobre esses 3 capítulos ou qualquer outra coisa referente a Amoris Laetitia, pode fazer perguntas. Se não der tempo de responder, ou por algum motivo a gente não conseguir falar as perguntas, todas as perguntas hoje, nós trazemos amanhã as respostas. A equipe de apoio, nós temos algumas perguntas nos comentários. Quero agradecer, enquanto as perguntas vão chegando, quero agradecer a presença e a paciência de todos nessa nossa noite, nesse nosso encontro aqui de formação, conversando sobre essa alegria do amor, sobre esse escrito tão importante que o Papa Francisco nos propõe para retomar e para revigorar a nossa caminhada enquanto igreja, enquanto pessoa, enquanto sociedade. Os slides podem ser disponibilizados, sim. Podem ser. As famílias afastadas, a pergunta da Luzia Carlotto Sarti, alguma sugestão como abordar as famílias afastadas? As famílias, a gente vai tratar disso mais amanhã, mas já posso sinalizar que tem uma metodologia própria para as famílias afastadas, tanto por questões de fé, como por condições próprias, de que todos podem ser integrados dentro da comunidade. Lembrando sempre que deve ter, como nós vamos ver amanhã, um processo pessoal daqueles que são as lideranças da comunidade, o bispo, o padre, o coordenador de pastoral, as pessoas de fé, para com aqueles que estão afastados, mas também um trabalho com a comunidade, para que a comunidade possa integrar essas pessoas, mas sempre um passo depois do outro. Não tem receita, cada realidade precisa acontecer de maneira particular, respeitando aquela identidade, e mais do que ensinar a fazer uma teologia moral, mais do que ensinar uma questão doutrinária, é ensinar a fazer, ensinar a viver e viver junto. O caminho se faz, então, ao mesmo tempo. O caminho se faz caminhando.
pode parecer até uma repetição, mas o caminho se faz caminhando, passo a passo. Agradeço a todos pela paciência, pela disponibilidade. Amanhã nós nos encontramos também às 8 horas, no mesmo formato da plataforma digital. E espero que vocês tenham aproveitado. Podem também divulgar para que mais pessoas. Amanhã é uma parte muito importante, parte central, como diz o Papa Francisco também, quando comenta Amoris Laetitia, amanhã é o coração desse documento. Então, você pode divulgar no seu grupo, nos seus grupos, para que mais pessoas possam participar e dialogar conosco. Vamos fazer uma oração pelas nossas famílias e também pedir por aquelas que passam por dificuldades, por aquelas famílias que nesse tempo de pandemia têm ou já entregaram seus entes queridos a Deus, ou têm seus entes nas UTIs dos hospitais, ou também por aqueles que dão a vida na frente como profissionais da saúde. Vamos fazer as nossas preces, pedir por aqueles que passam por dificuldades e pedir a Deus que abençoe também a sua família, o seu processo de maturidade, de realização pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre a nossa família, que é a humanidade nessa casa comum, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma ótima noite, que Deus os abençoe. Até amanhã. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.